A gente vai conversar sobre esse assunto com o professor Manuel Furriela, que está sempre com a gente na programação e hoje, evidentemente, professor de Direito Internacional, vai tentar nos ajudar a entender essa página da história que nós estamos acompanhando juntos, não é, professor? Bom dia, muito obrigado pela entrevista mais uma vez. O professor está por aí já? Sim, agora sim, o professor Manuel Furriela. Professor, bom dia. Eu queria transportar para o senhor, eu sei que a pergunta é delicada, mas enfim, se o senhor fosse o chanceler brasileiro e recebesse um telefonema do presidente da República, o que o senhor diria a ele? Não do ponto de vista do Brasil, mas do ponto de vista internacional. Em que página nós estamos? Nós estamos diante de uma resposta do Irã a um atentado cometido por Israel, como o Irã diz aconteceu na sua embaixada lá na Síria, ou, olhando um pouco, de maneira um pouco mais ampla, nós estamos às portas de um conflito que pode se estender, ninguém sabe exatamente como, para onde, mas é uma coisa grave o que está em vias de acontecer. Tem alguma percepção mais correta do que outra, professor? Sim, eu acredito que o chanceler deveria e provavelmente tenha passado ao presidente da República a informação de que, apesar de ser realmente uma resposta do Irã, por conta do seu consulado, agora no dia 1º de abril, ter sido atacado, e lá morreram 7 oficiais da Guarda Revolucionária do Irã, ou seja, militares, um deles, inclusive, de altíssima patente, admirado no país, porque o Irã tem esse hábito, né, de admirar essas lideranças por conta de acreditar que defende preceitos do povo daquela região, inclusive preceitos religiosos. Então, há toda uma imagem perante a sociedade muito distinta de muitos países no papel puramente militar. Então, essa é uma resposta. Mas acho que tem um ponto onde a diplomacia brasileira deveria ter enfatizado que é uma resposta inadequada. A gente não pode aceitar que haja esse tipo de revide, ataque militar que alvejou Israel e que a gente percebe que, mesmo tendo sido repelido pelas competentes forças israelenses, o fato é que um ataque por si só já é agressivo e a gente já tem recebido algumas notícias de que provavelmente alguns civis também acabaram sendo feridos. Aí ainda uma questão a se confirmar com relação, inclusive, a uma criança de 10 anos. De qualquer forma, o ataque em si é inaceitável, mesmo que seja considerado por parte do Irã uma resposta. Então, a diplomacia brasileira ela tem que se alinhar nesse sentido de que sempre é inaceitável qualquer tipo de utilização de violência. Então, se o Irã sentiu-se atacado naquele episódio, sentiu que era injustificado, existem as vias diplomáticas, professor, as organizações internacionais para responder. Eu queria só aproveitar esse seu gancho, porque o que o Irã está dizendo, e ele diz isso naquela carta da missão do país na ONU, é que eles estão exercendo o direito de autodefesa, artigo 51, diante do ataque a seu consulado em Damasco por Israel, o artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Faz sentido esse artigo? Ele é aplicável nessa situação ou não? Esse artigo, junto com tratados, outros que lidam com questão de guerra, compõem um grande arcabouço de normas que chamam-se direito de guerra. A gente acha que guerra não tem regras, até porque a gente quer que a guerra não exista, mas ela tem regras, ela tem preceitos. Um direito de resposta violento, ele não é justificado, a não ser que você tenha algo que comece uma guerra. Houve um ataque, sim, há uma representação diplomática do Irã que a gente tem que criticar. É inaceitável o que aconteceu ali, vitimou 7 pessoas e também por conta da proteção internacional que os serviços diplomáticos têm, por conta de inviolabilidade, imunidades, etc., a gente não pode aceitar. E o serviço diplomático, mesmo tendo sido o consulado e não a embaixada, ele representa um país no outro. Então, você tem toda uma série de questões a serem criticadas. Agora, isso não dá direito a uma resposta desse nível, até porque quão proporcional seria um ataque a ser realizado atingindo alvos dos mais variados dentro do território de Israel. Então, eu entendo a tua colocação, e muitos têm feito, em sentido ao direito de responder, mas eu não acredito que uma resposta violenta como foi feita seja a forma como se trate
ou se tenha que tratar essa questão. Isso deslegitimiza até mesmo o direito do Irã pedir uma reparação pelo ataque que sofreu, né? Porque agora tira do foco, ele se torna o algoz novamente, ao invés de ter se apresentado numa situação onde foi atacado. Então, eu não concordo com o tipo de resposta dado por ser violenta. E voltando também à posição brasileira, tem um fato que acho que a gente sempre tem que deixar muito claro. A diplomacia ela tem que sempre criticar todos os tipos de ataques, atos violentos, seja por quem quer que tenha sido organizado. Então, esse também. Então, a nota ela não pode colocar algo esperado ou algo proporcional. Tem que ser feita a crítica, propriamente a decisão. E há, sim, esse também é um alerta a ser feito ao presidente Lula, uma escalada na violência da região. Porque, veja só, você tinha um conflito que indiretamente o Irã estava envolvido. Agora ele está diretamente envolvido ao atacar ele próprio o território de Israel. A gente deve lembrar que vocês noticiam sempre aqueles ataques que vêm diretamente do Hamas ou vêm lá do Iêmen, né? Ou você tem o Hezbollah também envolvido. Indiretamente o Irã apoia esses grupos. Agora não. Agora ele enviou drones e mísseis balísticos próprios para o ataque. É um conflito direto entre os países que pode sim ser escalonado para algo que vai trazer ali um conflito de grandes proporções. A gente espera que haja um apaziguamento e isso não aconteça, mas há sim esse risco. Professor, o Fabrício Nais que quer fazer uma pergunta para o senhor também. Fabrício. Professor, bom dia. A gente tem visto a reação do G7, o presidente Joe Biden, lá dos Estados Unidos, confirmando que uma reunião por videoconferência será realizada hoje e que eles pretendem dar o que eles chamam de resposta diplomática unida. O que o senhor acredita que será essa resposta diplomática vinda do G7? Bom, vai ser novamente um apoio a Israel, num momento onde Israel estava passando pelos desgastes de conflitos. Os conflitos internacionais, principalmente quando feitos em território alheio, que é o caso de Israel, que está com tropas ali na faixa de Gaza, ou seja, num território que não é seu, o que acaba acontecendo? Começa-se com grande sucesso, porque Israel tem um poderio militar, um dos melhores de todo o mundo, mesmo sendo um pequeno país. A gente já sabia que ele ia dominar a faixa de Gaza, isso ele fez passados 30 dias do conflito. Agora começa a segunda etapa, o que fazer a partir do momento que esse cenário se apresenta. E ele já estava passando por processos de desgaste em um conflito prolongado e de críticas, principalmente por conta de civis terem sido atingidos, civis palestinos. Ele vivia esse momento. O governo Joe Biden tinha, inclusive, desacelerado o apoio que dava militar e financeiro a Israel por conta desse tipo de situação de impasse de crítica. Agora esse cenário muda. Novamente, Israel reconquista um apoio internacional, inclusive de Estados Árabes, com os quais restabeleceu importantes relações nos últimos tempos. Israel vivia um bom momento, inclusive em relação à própria região, tendo alguns apoios importantes. A relação com a Arábia Saudita, por exemplo, é a melhor que eles tiveram na história. Mas a gente vai ter, então, o quê? Um realinhamento de apoio a Israel, e essas críticas à atuação na faixa de Gaza, elas vão ficar em segundo plano, até porque ele sofreu esse ataque do Irã de grandes dimensões, mesmo trazendo poucos danos. Até porque o Irã ele não decidiu fazer um ataque que fosse determinante em vencer Israel ou determinante em relação a ter ali um ataque ou ter uma condição mais expressiva, e sim um sinal. Foi isso que ele mandou, mas um sinal dizendo que o ataque foi direto, o ataque foi a Israel, e isso vai trazer apoio internacional neste momento. Professor, agora a pergunta do nosso comentarista Roberto Mota. Professor, bom dia, um prazer falar com o senhor. Bom dia. Professor, Israel luta em Gaza, Israel enfrenta problemas na Cisjordânia, Israel tem problemas também na fronteira norte, lá com Hezbollah, e agora vem um ataque direto do Irã. Na sua opinião, como é que esse ataque muda o futuro imediato de Israel, principalmente no aspecto político? Bom, agora esse ataque ele vai deixar mais evidente ainda o conflito que Israel tem com o Irã. A gente mencionou aqui, até fez alguns comentários em relação
aos ataques indiretos, né, muitos chamam de ataques por procuração, que vem lá do Hezbollah, vem lá de grupos extremistas no Iêmen. Israel, ele lida com esses grupos. Israel, até agora, ele tinha, né, desde as últimas guerras lá do final do começo dos anos 70, melhor dizendo, do século passado, ele enfrentou propriamente países da região, ele vinha lidando somente com grupos insurgentes que indiretamente eram financiados, né, por países da região. O Irã é o caso mais destacado desde 1979 para cá. Então ele lidava com esse cenário. Agora muda. Se realmente a gente tiver um acirramento, Israel for lidar com o conflito com o Irã, muda completamente a dimensão da guerra, dos problemas que existem na região. Já é difícil lidar com esses grupos insurgentes, altamente armados, sem nenhuma responsabilidade em responder em tribunais internacionais, ou seja, os ataques vão contra civis israelenses, os ataques são organizados das mais diversas formas, e agora a gente tem realmente um Estado que pode ser envolvido. E aqui, só para passar algumas informações, apesar do Irã ser considerado, né, aos olhos internacionais, um Estado inferior militarmente a Israel, e realmente o é porque eu já também falei, Israel é uma potência internacional em termos militares, o que acontece é que não se pode subestimar. É um Estado altamente militarizado, é um dos maiores países da região, ele é uma potência regional naquela região da Ásia, e que um conflito com ele traz um outro tipo de atuação de Israel. Israel ficaria sendo demandado a ter, sim, um apoio substancial, por exemplo, dos Estados Unidos, para lidar num conflito desse tamanho. Então, o que a gente espera, em termos aí internacionais, apaziguamento, a paz é um objetivo de todos nós, inclusive para preservar as vidas dos civis, que são sempre as maiores vítimas de todos os lados aqui, Israel, dos palestinos, do Irã, que essa guerra não se escale para esse nível. Caso contrário, mudou totalmente o cenário. E também lembrando que o Irã também tem seus aliados, um deles é a Rússia. Professor, além dessa reunião do G7, o Conselho de Segurança da ONU também deve se reunir neste domingo, ali por volta das 5 horas da tarde, horário de Brasília, né, em caráter até emergencial. Já chegou de fato, na sua visão, o momento para que o Conselho de Segurança tome ações concretas contra a ameaça iraniana, ou ainda foi antecipado demais, cedo para que isso precisasse acontecer? Bom, com certeza é um momento necessário, mas outros momentos anteriores, concordo contigo, eram mais oportunos, porque a gente poderia ter evitado com que se chegasse neste momento. Então, aqui a gente tem risco de conflito entre estados, como eu mencionei, um risco de grandes dimensões, onde todos os países, inclusive o Brasil, aí sim vão ser demandados a assumir um dos lados. Não vai dar para ser diferente. Chegou nesse nível, escalou-se, os países eles têm que dizer de que lado estão, e fica muito difícil uma posição como é a brasileira de tentar, né, ficar ali distante e ficar com posicionamento a favor de princípios e não de país. Vai ser muito difícil se chegar nesse tipo de cenário. De qualquer forma, a ONU ela erra na atuação na região desde 1948, porque quando reconheceu corretamente a criação do Estado de Israel, ela não resolveu corretamente a questão dos palestinos, por exemplo. E havia ali uma série de soluções. Ela só fez o ato declaratório de criação do Estado, mas não fez o seu trabalho necessário de mediação. E o Conselho de Segurança é da ONU. Então, naquele momento, também tinha que ter atuado. E agora, em todos os momentos, se torna uma posição fraca, uma posição ausente de uma postura necessária que tem que ser internacional. Então, o Conselho de Segurança da ONU agora chega num cenário onde ele não pode continuar tendo posições mornas. Ele vai ter que se posicionar. E o Irã, independentemente desta situação específica, é um Estado que regionalmente tem colocado em risco todos aqueles países que lá estão. Por quê? Ele organiza um projeto nuclear ilegal, um projeto nuclear condenado internacionalmente, que faz com que ele, inclusive, sofra sanções, e ele escalona conflitos na região, como tem feito agora neste momento. Então, o Conselho de Segurança da ONU tem necessariamente que se posicionar de forma determinante, e agora o Irã trouxe para si esse tipo de situação.
Muito bem, nós conversamos com o professor de Direito Internacional da FMU, Manuel Furriela. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção com a gente. Um bom domingo para o senhor. Um ótimo domingo a todos. Obrigada.